Se você gosta do nosso canal, não se esqueça de se inscrever e de dar like nesse vídeo. Vamos crescer todos juntos e ajudar a iluminar esse mundo. Esta é a parte 2 deste vídeo. Se você ainda não assistiu a parte 1, é aconselhável que você volte e assista ela primeiro. Para viver aqui, a gente precisa de um corpo, né? Então, a gente nasce em alguma família e tal, mas a gente realmente não é daqui. Essa é a minha opinião. Eu tenho certeza disso. Eu não vou dizer para você que eu tinha medo da morte antes, porque eu não tenho essa lembrança diante dos 9 anos. Eu só sei que hoje eu não tenho. A partir dali, dos 9 anos, eu sei que eu não tenho medo da morte, porque eu sei que isso aqui isso é uma roupa. Isso é roupa. É como se fosse essa blusa. Nosso corpo é uma roupa que a gente precisa para viver aqui. E aí a gente se adapta, né? Ao clima, à língua, né? A gente se adapta para poder viver nesse lugar. Mas a gente não é daqui. Tá? Então, ficam essas pessoas com essas ganâncias de ter tanta coisa. Não precisa ter tanta coisa, não, tá? Você tem o que você precisa. Você tem uma casa, porque você precisa de uma casa para viver. Você tem um carro, porque você precisa de um carro para se locomover. Tá? Não precisa você ter um carro último tipo, basta você ter um carro. Se você quiser ostentar, aí você compra um bem caro, de último tipo. Tá? Mas você não precisa disso. Você precisa de coisas básicas. O dinheiro para você comprar uma alimentação, porque seu corpo, essa veste que você tem agora, ela precisa de algumas coisas, nutrientes e tal. Então, isso você consegue com alimentação. Então, você precisa de dinheiro para comprar alimentação. Se você tiver o básico para você comprar alimentação, você não precisa comer churrasco todo dia. Certo? Concorda comigo? É. Inclusive, assim, eu pensei... Sim, você ia falar mais alguma coisa? Depois eu... Não, pode continuar. É que eu pensei que você tinha encerrado, mas acho que você ia falar mais alguma coisa. Não, pode continuar. Eu ia dizer assim, que eu tenho percebido que nós somos seres que já existíamos antes e continuamos existindo depois, nunca deixamos de existir. Provavelmente a gente tem outro nome, ou talvez não tenha nem nome, esse ser real, né, o verdadeiro eu. Agora, existe o que a gente pode chamar de ego. Ego, que é o falso eu, né, que é justamente esse personagem que a gente assume quando está aqui encarnado, né? Aí a gente tem nome, tem sexo, tem idade, e tem cultura, né? Tem raças. Então, isso aí é um personagem que a gente assume para viver uma determinada experiência. Provavelmente, se a gente vive várias experiências ao longo da nossa eternidade, existem as relembranças de vidas passadas, né? E até de vidas paralelas. Então a gente já tem essa noção, a gente já pode levantar a hipótese de que a gente vive muitas experiências. Agora, o problema é quando a gente confunde o verdadeiro eu com esse personagem. E a gente passa a viver o personagem como se fosse tudo. E esse mundo como se fosse tudo também. É aí que a gente se perde. Você, como estava falando, a gente começa a valorizar coisas que são apenas desse mundo e que não tem valor nenhum lá do outro lado. Não tem. Coisas materiais não têm valor. Exato. Só tem o valor de uso, né? O valor de posse não existe, né? O valor intrínseco não tem, mas de uso
É como você disse, a gente precisa de proteção, a gente precisa de alimentação, conforto, para ter saúde, para se cuidar. Aí já é como quem cuida de um carro, né? Tem um carro, tem que trocar o óleo, tem que lavar o carro, tem que trocar as peças, fazer manutenção, para ele continuar existindo e nos servindo. Mas ele é apenas um veículo, né? Ele só serve quando a gente entra nele e vai usar. Não, você tem um carro para quê? Para se locomover, certo? Exato. E ele só serve para isso. Ele é uma máquina, ele só serve para isso. E daí a gente... da sua casa, que a casa você precisa para você se abrigar, certo? Para você fazer o repouso necessário do corpo. O alimento, né? Você não precisa ter uma mansão para isso. Você não precisa ter uma mansão para isso, gente. Você precisa dormir. Uma cama, não é? Não, uma cama boa para dormir, né? Para não doer a coluna, para ter conforto. Então, é isso que você precisa. Agora a gente vê uma falsa impressão de que elas têm que ter muito. E para que o muito que elas querem ter? Para ostentar. Só. Para ostentar, para valorizar o personagem, né? Para dizer o seu importante. Exatamente. Aí você vai olhar, nossa, já viu o carrão de fulano? Meu marido, ele era alemão, né? Então ele dizia para mim, alemão é muito invejoso. Ele dizia isso para mim. Alemão é muito invejoso. Que alemão, se você comprar um carro, o teu vizinho alemão, ele acha que ele tem que comprar um melhor que o teu. Ele diz isso para mim. Quer dizer que antes dele viver com você aqui no Brasil, ele morou na Alemanha, ele nasceu lá e viveu lá um tempo? Sim, meu marido era... Ele era ariano mesmo, tá? A família dele não tinha mistura. Você veja só que loucura. A família dele não tinha mistura. Eram sempre alemão com alemão e eles preservavam, os pais dele, né? Mas a mãe preservavam o sangue azul. Né? Eles tinham muita coisa que desculpa, eles tinham essa coisa do sangue azul, e você não imagina o que foi para minha sogra a minha entrada na família, né? Imagina. Sangue azul. É engraçado, a cor da pele da gente até muda, mas o sangue é tudo uma coisa só. Eu não sei de onde que eles tiraram isso, que eles têm sangue azul, sabe? Porque eles não têm sangue azul, o sangue deles é vermelho que nem o nosso. Só existe sangue vermelho. Mas é uma ideia, isso é mais uma ideia do que uma realidade. É uma ideia do que... É verdade. E a minha sogra, essa mistura, para ela foi a morte, né? Porque ela uma afrodescendente. Imagina. Você invejou Eva, né? Que não teve sogra, né? Certamente. Eva não teve invejei, sogra. Cara. Não, invejei. Porque a minha sogra, ela me fez passar cada uma. Mas você não conquistou ela, não, com o tempo? Não consegui. Meu sogro, não. Meu sogro eu consegui. Meu sogro gostou de mim de cara. Inclusive, uma dessas visitas que eu fiz lá para o outro lado foi o meu sogro. Encontrou ele lá. Eu visitei meu sogro algumas vezes. Meu sogro era muito parecido. Meu marido era muito parecido com meu sogro fisicamente. E meu marido era filho único. E meu marido sentia muita falta do pai. Ele tinha uma relação com o pai muito, muito forte. E aí, eu não sei porquê, o sogro resolveu falar comigo, me levar lá, né, me chamar. E todas essas pessoas, eu ia lá, tá? Eles não vinham aqui falar comigo, não. Nunca vieram aqui falar comigo. Eu sempre fui lá. E aí, quando eu contei para o meu marido das minhas visitas ao sogro, né?
Aí ele perguntava como é que ele estava, porque o meu sogro teve AVC, né? E ele morreu por causa do AVC, consequências do AVC. E aí meu marido ficou muito feliz, porque aí meu marido já sabia que as coisas que aconteciam comigo, né? E aí ele já interagia comigo. Né? Terminou acreditando, né? Não, ele teve que acreditar, ele não tinha outra saída. Porque nessas minhas saídas, ele não. Tinha vez que ele não conseguia dormir. Ele disse para mim que. Eu não sei. Ele disse para mim que eu ficava muito agitada. Eu não sei se era quando ia ou se quando voltava. Eu não sei, eu não tenho Certamente era quando voltava, porque a saída é tranquila. Agora, o retorno é que é angustiante, como você falou, é como entrar numa roupa apertada e se readaptar, né? Horrível. E ele dizia para mim isso, que eu ficava muito agitada. Ele, poxa, nem dormi direito, poxa, você me acordou, me deu um solavanco, não sei o quê. E aí eu contava para ele, né? Ó, eu tive lá do outro lado, e não sei o quê, não sei o quê. E quando eu contava para ele, aí ele ficava. Aí já estava acreditando que alguma coisa acontecia comigo, porque não era normal. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas, anotações Sim. que eu fiz assim mais objetivas, né? Porque realmente a essência, para mim, é muito interessante, é justamente as lições que a gente pode tirar Sim. dessas experiências. Mas tem alguns detalhes, né? Sim. Que eu acho que as pessoas que estão assistindo gostariam de saber. Sim. Primeiro, você descobriu o que é que você teve quando você era criança? Porque você foi para o hospital, foi operada, mas teve diagnóstico sobre o que, é que você teve? Sim, teve. Eu tive a sepsemia, né? Provavelmente por conta de uma apendicite que não foi cuidada. Foi a conclusão que eles chegaram, né? Uma apendicite que supurou, né? Supurou, e como não detectaram que era apendicite, naquela época era muito, mas muito difícil, não existiam os exames de imagem, né? Os médicos acabavam acertando mais exame clínico. Toque, né? Era um toque mesmo, era o exame clínico. Todas essas possibilidades que hoje são você fazer uma tomografia, uma ressonância, naquela época não existia. Então, eu fiquei muito tempo doente por causa disso, porque no máximo tinha raio-x. Né? E uma infecção nesse porte não aparecia num raio-x. Ele depois contou para mim, contou para o meu marido também, que por causa da sepsemia, né, e a cirurgia em si, ele teve que deslocar vários órgãos, porque quando ele abriu a minha parede abdominal era só pus. Ele disse, eu não sabia o que fazia, a barriguinha dela era só pus. Imagina, uma criança. Aí ele falou, então eu comecei a deslocar alguns órgãos dela para poder tirar, limpar aquilo tudo. E depois disso é que eu tive, em anos depois, diferente, porque aí eu tive que me recuperar, né? O corpo tinha que estar novamente bem para que eu pudesse fazer outra cirurgia. Mas me liga uma coisa, como é que você descobriu aí essas histórias da EQM, esses canais? Você disse que faz pouco tempo. Não, é muito recente. É muito recente. Tem meses. Porque como eu não vejo televisão e eu fico o tempo todo forçando a internet em coisas que me interessam,
Eu ouço muito aqueles audiolivros, sabe? Uhum. E sempre procurando uma nova história, né? Alguma coisa que me interesse, alguma história que me interesse. E vendo esses áudios, acabou aparecendo para mim um canal desses de EQM. E o que me chamou a atenção foi o título, né? Que era Experiência Fora do Corpo. E eu aí liguei no negócio que eu queria ver que história era aquela. Porque experiência fora do corpo eu vivia, eu vivo. Então eu queria saber como é que tinha sido. Aí eu ouvi aquela história e comecei a ver várias. Mas eu queria ver para que elas, pelo menos, pudessem se identificar um pouco comigo, com as minhas histórias. Mas eu não achava nada que se identificasse comigo, só a saída do corpo. Isso todos nós tínhamos em comum, né? Era a nossa saída do corpo. Outra coisa que nós tínhamos em comum era o ser, né? O ser que ninguém consegue ver o rosto. Mas eu, quando era pequena, né, lá com meus 9 anos, eu olhava para cima. Eu olhava para o homem que estava segurando a minha mão. Eu não via a cara dele, mas eu olhava assim para ele. Entendeu? Porque ele era grandão, eu era pequena. O meu tamanho perto dele, que era um homem muito alto, eu ficava na altura da coxa dele. Sim, da coxa. Sim. E ele segurando a minha mão e eu olhava para ele, eu olhava para cima. Eu não via, mas eu olhava. Então, isso é uma coisa que nós todos temos em comum. Todas as pessoas que passaram por isso temos em comum. Ninguém via o rosto daquela pessoa. Um ser de branco é comum. Muitos viram o ser de branco. Tem muita coisa em comum. Tem a roupa, né? Tem o fato de segurar na mão. Muitos dizem, ele pegou na minha mão e me segurava na mão o tempo todo. Esse segurar na mão parece que é uma coisa bem comum a muita gente. Porque a gente não tem mão, né? Mas a gente sente que aquele ser que tem consistência de água, cor de água, ele pega a tua mão, tá? Você sente. Isso para mim é muito vivo. Ele emitia luz? Não. Não? Não. Não tinha luz própria, não? Não. Tudo era luz. Tudo era luz. Tudo era feito de luz? Tudo era feito de luz. Tá. Então ele era uma luz também, né? Eu não sei se era a roupa dele ou se era ele próprio, tá? Mas ele era... E eu era igual a ele, só que pequena. Sim. E como você se sentia junto dele? Se sentia protegida? Sentia alguma... As pessoas falam em paz, sentimento de amor. Você sentia isso? Olha, essa coisa de sentir um amor maravilhoso, eu não sei se é porque eu era muito pequena, eu não senti, tá? O que eu sentia, muita proteção. Eu me sentia muito protegida. Mas eu não me sentia protegida só por ele, não. Eu me sentia protegida por todas aquelas pessoas. Sim. Parecia que todos eles tomavam conta de mim. Tá? Porque eu estava sempre ali no meio deles. E sempre segura por ele. Por aquele ser. Então, a sensação era que todos eles
tomavam conta de mim, todos eles me abraçavam. Tá? Era essa sensação. E você tinha a sensação também de ser um deles, de pertencer àquele lugar ali? Sim, sim. Eu ficava muito à vontade. Só que com vestido azul. Vestidinho azul. Eu já vi falar alguns relatos que também falam da cor da roupa como diferenciar quem era de lá e quem estava visitando. Né? Não. Eu era a única pessoa que estava entrando. Porque eu era a única que estava com vestido azul. Todo mundo lá vestia a mesma coisa. Aquela roupa branca. Todo mundo lá vestia isso. E todo mundo tinha essa todas as vezes que eu fui lá, eu vi isso. Na triagem que eu falei para você, do seu Antônio, não. Ali tinham as pessoas, que era uma espécie de triagem aquilo. Haviam esses seres vestidos assim, e as pessoas que estavam chegando ali, que eram muitas, todas vestiam branco, mas eram branco, ou era bermuda branca e seu Antônio mesmo, ele atravessou com uma bermuda branca e uma blusa branca. Eu estava de bermuda, nesse dia que eu atravessei São Antônio, eu estava com uma bermuda branca e com uma blusa branca, uma camiseta branca. As pessoas que estavam chegando ali, uns estavam de vestido branco, outros de saia e blusa branca, calça e blusa branca, entendeu? Os seres, não. Os seres estavam todos vestidos do mesmo jeito, que era com a túnica. Você diferenciava ele das pessoas que não eram dali, porque eles estavam todos com a túnica. E nas pessoas que estavam chegando, você ainda via rosto, tá? Você via rosto. Como elas estavam chegando ali, eu acho que muitas nem sabiam que tinham morrido, ainda vinham com a impressão, né, de corpo que tinha. Seu Antônio mesmo, ele foi uma pessoa que ele atravessou com o rosto dele. Eu levei a cara dele, como ele era. Mesmo depois que ele pegou o transporte que eu falei para você, ele tinha o mesmo rosto. Ele era igual. Como as outras pessoas que eu via ali. Eram todas iguais. Com exceção dos seres que estavam lá. E essas pessoas... O transporte, eu acho isso muito estranho. Só eu vi o transporte. Eu não vejo ninguém. Eu vi vários casos de EQMs e tal, de experiências assim. Ninguém menciona os transportes, mas existem os transportes. Mas eu já vi relatos. Já viu? Já. Que a pessoa fala em que tomou um transporte e foi. Sim, são transportes que não têm rodas. Eles flutuam, né? Isso. Esses transportes flutuam. Não é como um ônibus, não é como um carro, tá? Os transportes que eu vi na triagem lá, que se assemelha mais ao trenó do Papai Noel, sendo que sem ninguém puxando, só a parte do trenó, sendo que com vários banquinhos, sabe? Como se tivesse vários bancos para as pessoas sentarem. Mas é daquele tipo, tá? Sem roda. Teve uma até que você falou que tinha um lugar para o motorista. Não, esse foi a ambulância. A ambulância. A ambulância que meu irmão entrou. Era um quadradinho, era um quadrado, sim? Comprido, uma coisa comprida assim, e toda fechada. A ambulância era toda fechada. Aí tinha
uma pessoa sentada assim na frente, como se fosse um motorista, e atrás dele era como se fosse uma maca, e meu irmão estava deitado lá. Pois é, essa história da maca, do hospital, do tratamento que a gente passa quando precisa, ao passar para o outro lado, também é muito recorrente, né? Tem muitos relatos que falam dessa necessidade, de a gente passa por um período de recuperação, uma espécie de hospital, né? Eu acho que isso, pelo que aconteceu com meu irmão, tá? Eu atribuo isso àquelas pessoas que acho que não queriam morrer, entendeu? Ou que não aceitaram a morte de alguma forma, tá? Então, eu acho que elas realmente precisam de um tratamento, até para se conscientizarem de que elas não precisam mais daquela vestimenta. Por isso elas se veem ainda, como era o caso do meu irmão. Ele se via. O meu irmão, ele nunca disse para mim que tinha medo de morrer, só que ele gostava de viver. Que idade ele tinha quando morreu? Quando ele faleceu, já estava com 59. Me diga uma coisa, e sobre seu marido, você não teve nenhum contato com ele pós-morte? Sim, tive. Tive 2. O primeiro contato que eu tive com ele foi quando ele foi socorrido. Ele foi socorrido e para onde levaram ele, ele não queria falar com ninguém. Ele foi socorrido lá do outro lado, já depois de falecido? Isso. Quem pegou ele, que levou ele, que eu não sei quem foi, me levaram até onde ele estava. E ele estava sentado, e ele não queria falar com ninguém, nem comigo. Eu tentei conversar com ele, ele não conversava com jeito nenhum. Aí eu voltei. Um dia, eu estava no meu sítio lá, e de repente, o meu quarto tem uma escada caracol que desce da sala para o meu quarto, só que você cai dentro de um jardim de inverno, e aí é o meu quarto. E quando de repente eu olhei assim para a escada e eu vi ele descendo. Ele desceu para o nosso quarto. Então ele parou na escada caracol, ele tinha horror daquela escada. Ele testava aquela escada. Então ele botou a mão assim na escada e ficou olhando para mim. Aí eu falei, que bom que você veio. Ele falou, e agora? Como é que eu faço para ir embora? Eu falei, eu levo você. Isso eu me lembro de ter falado para ele. Eu levo você. Ele entrou no quarto, ele saiu desse jardinzinho de inverno que é dentro do nosso quarto. Entrou assim para dentro do quarto. Eu estiquei a mão, peguei a mão dele. Falei, eu levo você. Você estava acordada? Estava acordada. Ele veio, mas ele não sabia voltar. E quem deixou ele vir, eu acho que deixou porque sabia que eu podia levar ele de volta. Entendeu? Mas como é que você fez para levar, se você estava no corpo, de repente você saiu do corpo? Não sei, porque ele também não estava ali. Ele era um espírito, lembra?
Mesmo assim, você conseguiu segurar na mão dele? Sim, eu segurei a mão dele. Eu segurei a mão dele. Eu vi ele perfeitamente. É provável que você não tivesse no seu corpo nesse momento. Eu estava acordada, que eu estava fazendo a cama, a luz do quarto estava acesa, eu estava fazendo a cama na hora que ele desceu. Porque eu ouvi o barulho na escada e eu olhei, porque é uma escada de ferro, a escada caracol de ferro. E naquele momento que eu ouvi um barulho na escada, eu olhei para a escada. E nisso ele acabou de descer e parou assim no pé da escada. Ele ficou olhando para mim. Mas parecia que ele não estava gostando muito de estar naquela condição. Tanto que ele falou comigo sério, ele não falou comigo da maneira que ele costumava falar. Eu me lembro da parte que ele disse. Eu falei para ele, que bom que você veio. Aí ele disse, e agora como é que eu vou fazer para voltar? Aí eu estiquei a mão para ele e falei, vem, eu te levo. Mas e aí, como é que você fez para levar? Não sei. Lembra não? Não lembro, mas eu levei. Eu peguei a mão dele e levei ele. Como eu também não sei. Essa daí é mais um... O que eu sei, o que eu lembro, eu te falo. Eu levei o verme do outro lado depois. Mas não sei como que eu levei. Eu sei que eu levei. Pois é isso que eu penso, assim, a gente, uma pessoa como você, que tem esse trânsito, assim, né, de passar de um lado para o outro. Passaporte, né? Tem um passaporte. Parece que esse passaporte você recebe quando tem um EQM. A maioria das pessoas que tem EQM, depois ficam com essa facilidade de sair do corpo. Eu percebi isso nas outras histórias que eu ouvi. Todo mundo ficou com uma certa janela aberta, né? Janela aberta, eu fiquei com a porta inteira. Isso parece ser alguma coisa relacionada com física mesmo, com física. Eu acho até, sabe por que aconteceu isso assim comigo? Porque eu era criança. E criança não tem maldade. Né? A criança é muito pura. Então, eu acho que essa minha experiência ficou assim por eu ser criança. E não ter não ter os vícios, né? Vícios da terra. E aí eu acabei adquirindo outras coisas por isso, na época ter sido muito pura, né? Era muito pura. Seu caso teve essa diferença. É como se você tivesse nascido de novo. Não é. Essa não é? Aos 9 anos. Isso. Porque a infância se perdeu. Você perdeu dali para trás sua memória, né? Sua memória é de onde você veio. Você veio do céu. Você estava lá e veio para cá. Essa é a memória que eu tenho. Você foi trazida pela cegonha. Talvez a cegonha seja essa figura de branco. Muito boa essa. Muito boa. Tá vendo? Realmente. Nascida sem pecado, né? Veio do céu, do dentro. Isso. Alguém que foi resgatado e, bom, você vai voltar com outro espírito, outro corpo, sabe? Isso que você falou, a gente está brincando aqui, dizendo que você veio do céu, você nasceu sem pecado e tal, mas, olha, eu já vi muitos casos da pessoa voltar e dizer, eu voltei, mas não fui eu que voltei. Foi outra pessoa. É essa a sensação. Eu estou dizendo que eu não reconheci a minha família. A única coisa diferente no seu caso é que você não trouxe a memória da outra pessoa que foi embora. Não. Mas, em geral, as pessoas adquirem a memória do outro. Quer dizer, lembra da infância, da adolescência que teve e tal, mas sabe que não é mais a mesma pessoa. E você nem a lembrança teve. Não. Isso, você praticamente assumiu o corpo daquela criança ali. É como se um espírito tivesse assumido o meu corpo, aquele corpo doente. Sim.
Isso aí é uma coisa muito interessante. Aquele corpo doente foi assumido por alguém. Alguém assumiu aquele corpo. Verdade. E talvez aquela criancinha que viveu do 0 aos 9 foi embora. Provavelmente ela foi embora, porque eu não tenho lembrança disso. Isso aí é muito interessante. É outra forma. Mas eu sempre me achei muito esquisita mesmo, sabe? Mesmo perto da minha família, eu me achava muito diferente. Eu me achava muito diferente da minha família. Tanto que eu e a minha irmã, nós temos uma relação horrorosa. Uma relação de conflito mesmo, sabe? Porque, como eu disse para você, nós éramos 4, 2 e 2. 2 meninos e 2 meninas. Eu e a minha irmã, a gente nunca se entendeu. Como eu disse para você, a gente vê, as minhas memórias são depois, a partir dos 9 anos. E dessa para cá, eu não me lembro nunca de ter me dado bem com a minha irmã. Chegou a ponto dela dizer: eu te odeio, eu só te aturo por causa da mamãe. Você sabe, o meu outro irmão também, a gente nunca brigou, nunca teve nenhum tipo de atrito desse tipo. Mas é que você olhar para uma pessoa e achar que aquela pessoa não é nada sua, sabe? Você não tem nada a ver com aquela pessoa. É assim que eu sinto. Quer dizer que a sua lembrança mais antiga é lá do outro lado, então, né? Você lembra de estar do outro lado e vir para esse acordar no corpo, né? Sim. Lembrança de infância eu não tenho, lembrança de família eu não tenho. Mas eu sempre me achei muito esquisita por causa disso. E lembra de antes de ter... Eu era maluca mesmo. Você lembra, então, de antes de ter vindo para esse mundo, então você realmente é um ser que veio de outro mundo e assumiu um corpo aqui e talvez se ache estranha nesse mundo. Isso eu acho mesmo. Isso eu acho mesmo. Eu sempre achei que eu não pertencia a isso. Gente, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então, quando eu vejo qualquer tipo de injustiça, eu digo, mas o que eu ainda estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Como é que eu vim parar nesse lugar? Eu fico, mas eu não tenho nada a ver com esse mundo. Eu não tenho nada a ver com essa vida. Quando minha mãe faleceu, eu falei, bom, Deus, deixa eu falar um negócio para o senhor. A minha missão, se era essa, tomar conta da minha mãe, do meu marido, do meu irmão, tudo bem, concluiu, acabou, já posso ir. Eu sou desprendida assim. Se ele quiser me levar, ele pode ir, porque eu sei que eu não sou daqui. Eu não tenho nada a ver com as pessoas, tudo. As pessoas me parecem estranhas. Entendeu? São as pessoas que me parecem estranhas. Eu não consigo me adaptar a nada, a ninguém, a lugar nenhum. Eu tentei, por várias vezes, em crenças, né? Algumas crenças religiosas, para ver o que se passava comigo, e eu tentava me adaptar. Eu não me enquadrava em lugar nenhum. Não tinha nenhuma. Eu me enquadrava. Entendeu? Primeiro, quando se fala em dinheiro, para mim, acabou. Se falar em dinheiro... Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com religião. Isso não tem... Eu não tenho religião. Eu não tenho religião. Você tem dificuldade de interagir com grupos? Trabalhar em equipe, por exemplo? Tenho. Tenho, muita. Porque sua atividade de artesã é mais solitária mesmo, né? Não, eu vivo sozinha. Eu tenho meu ateliê sozinha. Eu faço as minhas coisas sozinha. A minha empregada vai lá, limpa,
leva alguma coisa para mim, algum café, alguma coisa. Como é no apartamento de baixo, é muito perto, né? Então, mas é a única pessoa também que entra lá. Eu não convido pessoas para o meu ateliê. Eu acho. Não gosto. Meu irmão entra lá, meu irmão, muitas vezes ele quer falar comigo, ele vai direto lá. Outra coisa são as pessoas mesmo. As pessoas têm dificuldade em se relacionar comigo. Entendeu? As próprias pessoas, elas não têm muita facilidade em se relacionar comigo. Tem muita gente que deve estar se identificando com você porque são seres que vivem no mundo, mas não são do mundo, né? E se acham estranhos aqui e tentam se adaptar, imitando os outros, né? Porque olha assim um grupo, como é que o grupo está se comportando? Acho que eu vou me comportar como eles para ser igual. A gente até tenta, né? Fazer alguma coisa parecida para se adaptar, para se enquadrar ali, mas não tem jeito. Embora todos sejam iguais e tenham a mesma natureza, eu acho que o que dá a ideia de ser diferente é o fato de você estar acordada e os outros estarem dormindo. E você tem um determinado, por estar acordada, tem outros valores. E quem está dormindo tem valores diferentes do seu, comportamentos diferentes. Então, nós somos iguais, mas uns acordados, outros dormindo. E quem está acordado acha que quem está dormindo estranho. E quem está dormindo acha que quem está acordado é estranho. É assim. Eu não sei nem como é que meu marido conseguiu se adaptar a mim, sabia? Eu não consigo entender como ele conseguiu se adaptar, teve essa coisa. E a gente viveu tantos anos casados, porque realmente eu sou estranha. Eu reconheço que sou estranha. Pois é. Somos muitos que se sentem assim. Eu também tenho um pouco disso, né? Essa dificuldade de estar no mundo, né? De interagir, me comportar igual às outras pessoas, né? Ou se digamos, se comportar e se sentir como uma pessoa natural no grupo, né? Eu tenho essa dificuldade também. Nossa, eu faço um esforço sobre-humano. Eu só achei estranho aquela mecha de cabelo, né, que saiu do seu marido. É estranho, né? O que seria aquilo? Paulo, eu não sei. Parecia cabelo. Tá? É como se fosse um... Deixa eu ver. Esse lado vai ficar melhor. Era uma coisa assim. Grande assim, estranho. Era uma coisa assim, grande assim. E preta assim. Tá? Saiu exatamente assim. Todo espalhado assim, espigado assim. Saiu uma ponta, assim, né? A primeira ponta. Então, quando eu vi aquela ponta preta, eu puxei. E quando eu puxei, veio tudo isso. De repente, a gente fica imaginando que tanto isso quanto aquela bola que saiu do homem que estava tossindo é a materialização de alguma energia negativa que estava causando aquilo nele e foi extraído pela sua própria energia também, né? E saiu daquela forma, materializado daquele jeito. Essas pessoas, com certeza, as duas pessoas que eu mencionei, meu marido e o Zorro lá do Choque, elas eu tive a comprovação de que aconteceu. A Olívia, eu não vi tirar nada de dentro dela. Quando tratei a Olívia, eu não tirei nada dela. Não. Outras pessoas, eu tratei de alguma coisa do estômago.
e tirei alguma coisa do estômago da pessoa. Quer dizer, eu soltei, devia estar presa. E na hora que eu fiz aquilo, aquilo soltou, porque a pessoa vomitou. Sabe? Isso já aconteceu lá no lugar que eu falei para você que eu frequentava para descarregar essa energia. Então, na hora, eu levei a mão no estômago da pessoa, eu lembro que eu fiz até uma certa força. E lá, quando a pessoa acabava de fazer uma cirurgia espiritual, ela ia para um repouso. Tinha umas camas, e elas ficavam lá um tempinho em repouso, 15, 20 minutos. E ela foi para esse repouso e alguém foi lá dentro e me chamou, irmã, corre aqui. Aí eu fui. E quando eu cheguei, realmente a pessoa tinha vomitado e a pessoa lá me chamaram porque ficaram nervosos, não sabiam o que fazer, né? Sabia se tinha que levar uma pessoa para o hospital. Falei, não, calma. Aí fui, passei a mão no estômago da pessoa de novo. Falei, não vai ficar bem. Aí eles começaram, não, se tinha uma família para levar no hospital. Eu falei, não precisa de nada disso, não, ela vai ficar bem, deixa ela repousando aí o tempo que ela quiser, e quando ela levantar, ela vai levantar bem. E foi o que aconteceu. A pessoa ficou ali deitada. Ela já tinha botado para fora alguma coisa? Botou, ela vomitou. E eles me chamaram justamente por causa disso. Porque foi uma das pessoas que eu tratei. E ela vomitou logo depois. Normalmente isso não acontecia. E essa pessoa vomitou ali. E eles ficaram tão apavorados, porque eu estava lá dentro, numa outra sala, tratando outra pessoa. E eles vieram correndo, irmã, vem cá. E aí eu fui. E aí, quando eu olhei, a pessoa tinha vomitado no chão. Eu fiquei olhando. E de repente, tem que ir para o hospital. Eu falei, não precisa, calma. Eu fui, passei novamente a mão no abdômen da pessoa, no estômago da pessoa, passei a mão. Falei, não, ela vai ficar bem. Calma, deixa ela dormir aí a hora que ela ficar aí até a hora que ela bem entender. Limpa só a boca. Aí porque quem ficava com essas pessoas, depois eram médiums que eram responsáveis só para ficar do lado da pessoa, até a pessoa acabar o tempo de descanso ali. E aí eu falei, não precisa, pode deixar. Deixa dormir se quiser. E aí voltei lá para dentro e depois eles não me chamaram mais, aí eu continuei lá para dentro. Depois, quando eu saí para tomar um café, né, eu perguntei. E a pessoa, não, foi embora andando, tranquilo. Eu falei para você, não precisava chamar médico? Isso aí é uma limpeza. Para chamar um médico? Foi ali porque estava em desespero, precisando de uma outra coisa. Né? Porque você, quando chega a procurar um lugar desse, você está procurando porque você já perdeu as esperanças. Né? E aí você vai chamar um médico para quê? Está resolvido o problema. Tem muita doença que é a materialização de energias negativas que a pessoa alimenta dentro dela. Então, sim, termina se transformando num tumor, num câncer, é muito câncer, né? Alguma coisa assim, E cresce dentro da pessoa. Mas se você faz um trabalho energético também de energia tirando energia, muitas vezes essa energia é materializada nessas coisas que saem das pessoas e a pessoa fica livre daquilo. O corpo estava querendo expulsar, ou no caso do seu marido, estava querendo expulsar, não conseguia, né? Era grande demais, e você puxou. E o buraco era muito pequeno, um buraquinho mínimo. Como saiu tanta coisa dali, eu não sei. Eu acho que o buraco abriu na hora, e na hora que eu puxei, eu acho que aquele buraco abriu e saiu tudo de uma vez. Para prevenir, a melhor forma de prevenir essas doenças... O Werner foi a primeira pessoa que eu tratei, o meu marido. Ele foi a primeira pessoa. Sem querer, você descobriu esse dom. Inclusive,
é um dom que acontece muito com as pessoas que têm EQM, é o dom da cura, cura pelas mãos. Não é todo mundo, mas é um dos fatos mais recorrentes assim de EQM, que caracterizam o EQM, é voltar com dom de cura. Agora, explicar isso a gente não consegue, mas a gente constata, né? Não dá para explicar. É um fato. Por que você tem acesso a esses tratamentos, né? Inclusive, de repente, vou contar uma coisa para você que aconteceu comigo. Meu irmão, quando casou, esse meu outro irmão, estava em casa, né, a família em casa preparando as coisas do casamento, doces, essas coisas. E minha mãe estava fazendo vários quindins, e quindim é uma coisa que você assa em banho-maria. Na hora que foi tirar o quindim do forno, quando eu puxei o tabuleiro, aquela água fervendo que estava no tabuleiro, estava sendo assado os quindins, ela virou no meu pé. Nossa. E aí todo mundo, a casa cheia, né, tias, aquela coisa, todo mundo ficou nervoso. Eu, calma, gente, calma. Sentei, peguei o balde, enfiei meu pé dentro do balde e falei, me dá gelo. Eles começaram a jogar gelo. Mais gelo, mais gelo, mais gelo, mais gelo. E aí eles jogavam gelo. Eu falei, preciso de mais gelo. Tinha pouco gelo. Eu falei, preciso de mais gelo, mais gelo. E aí trouxeram bastante gelo, pediram a vizinha, com um pouco de gelo, água gelada, aquela coisa, começaram a jogar. E aí, de repente, não tinha mais gelo. Eu falei, me dá essas carnes congeladas, porque tinha carne congelada na geladeira. Uma coisa, eu jogava naquele pau. Eu fiquei com o pé ali dentro e continuei fazendo algumas coisas, sentada com o pé ali dentro. Eu não tenho nem a marca. Quando tirou, não estava queimado. Não tinha bolha, nada. Não tinha nada. Inclusive, eles me mostram como me tratar. Entendeu? Não foi o caso do meu pai. A intuição na hora vem, né? Vem na hora, assim, do que eu tenho, o que eu tenho que fazer. Mas a melhor forma de evitar doenças, tipo câncer ou qualquer outra doença assim que surge dentro da pessoa, é justamente não alimentar energias negativas, né? Sim. Rancor, ódio. Sim. Eu não tenho esse sentimento. Eu não tenho sentimento de raiva, não tenho sentimento de ódio. Uma vez eu falei isso para um amigo meu de trabalho. Eu falei, poxa, eu nunca fiz mal para ninguém, eu acho que eu não fiz inimigo. Ele falou, fez sim. Isso é gratuito. As pessoas não gostam de você e pronto. É verdade. Não tem quem escape. Isso que o amigo me falou foi uma coisa muito interessante. Eu não tinha... Eu tinha essa certeza que eu nunca tinha feito mal para ninguém. Mas energias antagônicas sempre existem, né? E é difícil você ser neutro e ir contra outra pessoa. O mundo inteiro ser neutro não existe. Sempre existe choque entre... Eu não consegui nem em casa, né? Eu consegui o ódio da minha irmã. Você vê? Pois é. Né? A gente se surpreende às vezes. Diz, poxa, como eu consegui despertar um ódio de alguém dizer que me detesta, por quê? O que é que eu fiz com ela? Às vezes é só energia mesmo, antagônica. Tudo nesse mundo aqui é dual, né? A gente tem aqui o encontro de forças opostas o tempo todo. Então isso é impossível a gente evitar. Mas a gente tem que passar por isso também numa boa, né? É verdade. Por mais que pareça bagunçado, uma bagunça horrorosa, não é. Não é. As coisas são assim porque elas têm que ser assim mesmo. Tem que ser bagunçadas assim. Quando começou a pandemia, um dia eu me assustei. Porque eu não ouvia nenhum som. Nenhum som
Não tinha nenhum som. Eu ouvia o universo. E eu falei, gente, que isso? Eu estou ouvindo o universo. E isso está me deixando assustada. Eu fiquei assustada, não foi por eu estar ouvindo o universo, não. Eu fiquei assustada pelo que iria vir. Entendeu? Antes da pandemia, foi? Eu fiquei assustada pelo que estava vindo. Sim. Porque eu estava ouvindo o universo. Não tinha Você percebeu som. Que algo estava vindo. Não tinha som de nada. Eu não ouvia som nenhum. Não ouvia um carro, uma moto, um rádio, uma música, um ventilador. Eu não ouvia nada. Então, eu cheguei a comentar com uma pessoa. O que me assusta é o som do universo. Era aquilo que estava me assustando. Eu sabia que vinha alguma coisa. Eu não sabia o que era. Eu sabia que vinha. Porque eu comecei a ouvir o som de lá. Uhum. E era som nenhum. Era um som de paz. Acho que aquela moça que eu falei para você, que eu me identifiquei bastante com a história dela, ela falou algo assim sobre o universo. Uhum. Ela falou algo parecido com isso. Só que foi até da pandemia, que ela tinha vindo, que ela tinha essa função de ajudar as pessoas. Sim. Durante a pandemia. Acho que ela falou isso, sim. Eu não sei se... Eu não sei, não. Eu também não sei se eu fui ajudar, tá? Eu não sei. Essa lembrança eu não tenho. Se eu saí para ajudar. Só que eu sei que eu ouvi o som do universo. Ninguém vai dizer para mim que eu não ouvi. Eu sei o que aconteceu. Eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu ouvi. E eu ouvi o som do universo, que era aquele som tranquilo do nada. Não tinha nada, só tinha paz. Aquele som de paz. E eu não ouvi isso por um minuto, eu fiquei dias ouvindo aquilo. E eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que vai acontecer? Porque eu não estou escutando nada. Se eu desligasse o rádio, porque aqui o rádio está sempre ligado, se eu desligasse o rádio, eu não ouvia nada. Eu ouvia o nada. Uhum. E isso me deixou bastante assustada. Realmente. É como quando o mar recua, né, desaparece e você fica sem saber o que vai acontecer. Pode vir um tsunami ali, né, depois. Depois daquele recuo. Né? E foi o que aconteceu, né? Veio a tsunami, que foi as mortes, né? Muitas mortes por Covid. É verdade. Ele nem chegou perto de mim, tá? O Covid nem chegou perto de mim. O Covid encostou em mim. Eu tratei a minha empregada, porque ela também não pegou. Acredita nisso? Acredito. Ela morando em comunidade, a família dela toda contraindo, ela não contraiu. Eu me tratei ela. Meu Deus. Pois é. O que eu estou fazendo aqui? Você agora, nesse momento, está compartilhando esse seu conhecimento, essa sua experiência com o mundo, e está sendo muito bom. E está nos trazendo as muitas... pessoas não estranhem isso, não. Isso acontece mesmo. A gente tem essa coisa. Eu não sou maluca e a gente tem mesmo essa capacidade. E a gente... Alguém bota isso na gente. Tem muita gente aí tomando remédio achando que é maluco porque escuta vozes, porque tem visões, porque tem sonhos. E muitos psiquiatras interpretam isso como alucinação e dão remédio para essas pessoas. Eu não estou dizendo que são todos os casos. Não, é verdade. Mas tem muita gente por aí que acha que é maluco, né? Porque tem isso. Eu achava. Até ouvir a história de EQM. Eu achava que eu era doida.
Eu acho até que a gente está falando aqui palavras como maluco, doido. De repente, eles podem até nem existir. Podem até ser casos de aberturas que as pessoas têm para dimensões extrafísicas, só que fora de controle. No seu caso, está tudo dentro do controle, está mantendo ali sua vida social, familiar, mas quando isso foge do controle, a gente taxa de maluco, bota o rótulo, né? Aí, nesses casos, a pessoa pode precisar de um remédio para controlar isso, com certeza, né? Para poder continuar convivendo socialmente. Mas talvez seja tudo a mesma coisa, a mesma natureza, abertura para dimensões extrafísicas. Acho que essa loucura que a gente acha que fulano é maluco, não, ele que a abertura dele deve estar maior. Deve estar maior. Não entende. Ele não entende, a família também não entende. Aí preferem classificá-lo como doido. Exatamente. Né? E tem também o caso de efeito de droga, né? Digamos, a própria ayahuasca, que não é uma droga ilícita, mas é um chá alucinógeno que xamãs usam para entrar em contato com o mundo extrafísico. Não sei se você já ouviu falar ayahuasca, já não? Não. Isso é um chá de umas raízes que tem origem indígena e os índios usam tradicionalmente isso justamente para entrar em contato. Tipo a cocaína, que era uma coisa que era que era medicinal e alguém resolveu. Tipo maconha, cocaína, LSD, né? Que tudo droga alucinógena, mas que o que essas drogas fazem? Provavelmente provocam abertura no nosso campo de proteção energético, e aí a gente entra em contato com o mundo extrafísico, né? Lá nos anos 60, os hippies usavam muito isso para fazer meditações. Era maconha, né? Maconha e LSD. Eu nunca usei droga. Eu não sei como é que é. Não sei qual é o efeito que produz. Eu não sei, não tenho. Existem rituais, né? Rituais religiosos. Existem também tratamentos, experimentações de tratamentos, principalmente na época que começaram a descobrir, né? O LSD como um remédio que provocava alucinações, mas curava também traumas e tal, né? Depois viram que aquilo era viciante, não era bom usar e deixaram de usar. Mas chegou um tempo que era usado pela medicina mesmo. Então, eu acho que tudo isso, alucinação a partir de drogas, doenças, transtornos mentais e dons dentro do controle, como o seu, o meu e de tantas outras pessoas, de todo mundo, porque todo mundo, no mínimo, sonha, né? Então, acho que tudo isso se encontra num fenômeno só que uns provocados, outros acidentais, outros em excesso, outros em pequena... É uma questão só de dimensionar a quantidade, mas eu acho que tudo se encontra. Então, talvez não exista a loucura como a gente pensa que existe, né? Talvez tudo se encontre aí nesse fenômeno de saída do corpo, abertura para percepções extrafísicas. Isso. Então, isso. E a família não entende, às vezes é religiosa demais, né? Ainda esbarra nessa questão aí nas doutrinas, nos dogmas. Aí vira o demônio, né? Vira isso. Coisa do demônio, então, esses evangélicos têm uma mente muito fechada, né? Eles acham que tudo a explicação deles para esse tipo de fenômeno é o inimigo, né? Não, e não mas é só evangélico. Lá, entendeu? Eles até têm um cadinho de paciência com você, se você largar um dinheirinho lá, entendeu? Aí tem jeito para tudo, né? Mas você vê, não é só o caso dos evangélicos, a gente também não pode generalizar, né? Que nos desculpem os evangélicos, a gente sabe que tem muito falso pastor se passando por evangélico, né? Eu tenho uma cunhada evangélica, meu Deus.
Eu quero aqui aproveitar esse momento que a gente está falando aqui e dando nome aos bois, né? Evangélico, que nos perdoe os evangélicos. A gente não está falando de vocês. Sim. A gente está falando de falsos pastores e falsos evangélicos que se aproveitam da situação da boa-fé das pessoas para roubar, para enganar, para ludibriar as pessoas. Não estamos falando dos evangélicos, mas dos falsos. As pessoas normalmente, quando procuram um lugar como esse, seja não só os evangélicos, mas quando eu passei por isso. Quando você procura um lugar como esse, você está precisando de ajuda. Você está precisando que alguém te entenda, mas desde que a pessoa pare e te ouça, né? E eu nunca encontrei isso. Por isso que eu digo para você que eu me achava doida. Porque eu nunca encontrei isso. Porque eu nunca encontrei alguém que parasse, sentasse e me ouvisse. Eu entrei numa outra filosofia religiosa que a pastor, o responsável, né? Não, o pastor, o responsável pelo negócio, falava 10 palavras, 9 era dinheiro. Acontece isso. Olha, no tempo de Jesus, a gente estava falando aqui de evangélico, mas a gente não pode colocar essa carapuça na cabeça dos evangélicos. Não, claro que não. Todo sistema religioso, ele se fecha em torno dele mesmo, e qualquer coisa que venha desafiar aquelas verdades, eles combatem e dizem que é o demônio, né? Então, eu me lembro do que a gente lê sobre os demônios têm nomes diferentes, né? Tem nomes diferentes, é verdade. Às vezes tem nomes... Não, deixa pra lá, não quero nem comentar. Nossa. Mas para não despertar outras energias. Mas, por exemplo, no tempo de Jesus, os judeus que também ganhavam dinheiro com essa boa-fé do povo, no templo, os sacerdotes, ali do templo de Jerusalém, eles ganhavam do dinheiro das ofertas das pessoas, né? E até os cambistas na frente do templo que trocava dinheiro que vinha de outras nações, para quê? Porque os sacerdotes só queriam o dinheirinho dele naquela já trocado, né? Já no valor do local, para não ter trabalho. Aí os cambistas ganhavam um dinheirinho com isso, porque trocava e descontava o câmbio ali na frente do templo, né? Então já tinha essa história de dinheiro. E fora isso, quando Jesus fazia os milagres e expulsava aqueles que ele chamava de demônios das pessoas, que eram transtornos, né? Mentais, aí disseram, ele faz isso pelo poder do Belzebu, que era o nome do demônio na época. Era o poder de Belzebu. Tem vários nomes, né? Quer dizer, Jesus era fora da caixinha. Tinhoso. Tem muitos apelidos. E Jesus era fora da caixinha dos judeus, né? Ele não se enquadrava dentro daquela religião. Ele era judeu, mas ele saltava fora com muita coisa e, inclusive, criticava essa questão do dinheiro lá no templo, chamou todo mundo de ladrão, covil de ladrões, derrubou a mesa dos cambistas, quebrou tudo. Ele perdeu a paciência um dia lá, né? E aí, pronto. Quando ele fez isso, ele mexeu na coisa mais sagrada que existia para os sacerdotes, que era o dinheiro. Aí eles disseram, já ali, né? Então disseram, ou a gente mata ele, ou ele vai estragar o negócio da gente aqui. A gente tem que acabar com ele agora. Aí foi quando ele perdeu realmente o direito de permanecer no meio de nós, porque mataram ele, né? Mas foi por isso, porque ele ameaçou o poder estabelecido dos sacerdotes, principalmente sacerdotes, e políticos também, né? Porque quando disseram, você vai ser o nosso rei, você cura, você transforma, multiplica pão, multiplica peixe, que é melhor do que isso para ser nosso rei? Não existe, né? Aí, pronto, os políticos também disseram, vamos acabar com ele, porque senão ele vai produzir aqui uma revolta popular para colocar ele no poder. E Roma, né? Roma, que era o grande poderoso da época, vem aqui acabar com a gente. Aí, por esses dois motivos, político e religioso, Jesus foi assassinado.
Mas ele sabia que isso ia acontecer com ele. Mas eu quero dizer assim, não é coisa de agora, isso é coisa que Sim. já existe há muito tempo. E quando a gente fala de religião, eu mencionei os evangélicos, mas e que eles me perdoem, tá? Bom, mas Evanilza, sim, infelizmente a gente tem que limitar aqui nossa conversa pelo tempo, porque a gente está encarnado, aí o corpo começa a reclamar. Eu acho que já foi até demais, sabe? Eu acho que já foi até demais. Pode cortar metade disso aí e botar só o que você achar que é realmente necessário para abrir a mente das pessoas, para entrar na cabeça das pessoas que nós temos função aqui, sim. E que não discutam. Sentem e esperem. Vai aparecer o que ele tem que fazer. Em algum momento, ele vai ser convocado. Tá? Então, sentem e esperem. Não precisa desesperar, não, você está tudo bagunçado, tudo caro. Calma. Vai chegar a hora. E a dica que eu dou é: o que é que você faria de graça, por puro prazer, por necessidade de fazer? Essa é a sua missão. Não é? Cuidar de alguém. Cuidar de pessoa. Isso aí. No seu caso é isso. No outro caso, pode ser qualquer outra coisa. A minha é essa. Agora, pode ter alguém que tenha necessidade de cuidar de planta, de jardim, fazer de animais, de inventar coisas. Isso. Curar, ser médico, outro vai ser bancário, outro vai ser... Qualquer profissão que você faça porque você tem que fazer aquilo por necessidade, por prazer, por habilidade, por talento, não é à toa que Jesus falou a parábola dos talentos, né? Que foi dado a um 5 talentos, a outro 10 talentos, a outro 1 talento. Os arquitetos são importantes. Os arquitetos. A gente precisa morar em algum lugar. É verdade. Todo mundo tem que morar em algum lugar, trabalhar em algum lugar. O arquiteto está em toda parte, né? Então, assim, se você faz aquilo porque é o seu talento, é o seu prazer, é a sua necessidade de fazer, é a sua missão. Nem que seja varrer a rua, nem que seja uma coisa muito simples. É a sua missão. Uns têm uma missão que ganha muito dinheiro, outro tem uma missão que ganha pouco. Aqui no Brasil, os professores, por exemplo, né? Tem professores aí do ensino fundamental que ganham uma miséria, mas que gostam de estar ali, estudaram para estar ali, só sabem fazer aquilo porque nasceram para aquilo, mas ganham pouco. Enquanto o outro nasceu para ser mas tem que levar o conhecimento adiante. Né? Mas tem aquela missão a cumprir, né? É assim. Então, a missão que você falou, né, vai chegar. Na verdade, a missão já está aí, só precisa você perceber o que é. Isso. Né, e fazer aquilo. Isso. Tá bom, Evanilza. Então, muito obrigado. Você nos doou aqui algo de muito valor, né? São essas informações, esses conhecimentos, esse relato de experiência que nos ajuda a descobrir quem nós realmente somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, né? Então, muito obrigado. E eu desejo muita paz para você, muita saúde e felicidade. Obrigada. O que você precisar, eu estou sempre à tua disposição, tá bom? Com certeza. Quando eu for aí no Rio, vou lhe procurar para a gente bater um papo. Sim, faço questão. E a gente tem... Rio de Janeiro é uma cidade que a gente tem que conhecer antes de morrer, né? Não pode morrer sem conhecer. Meu Deus, é como se não tivesse ido a Roma e não conhecendo o Papa, né? Exatamente. Tem que conhecer o Rio de Janeiro. Então um dia eu apareço aí. Fica na paz. Obrigada. Não esqueça de assistir também a parte 2 deste vídeo. E nada disso teria sentido se não fosse você aí assistindo de sua casa. Obrigado pela sua companhia.